Deu certo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar hoje sobre gerenciamento de estado global. Eu vou falar especificamente um pouco sobre o ContextPI e libs dedicada do React em si. Eu escolhi esse tema porque quando eu comecei a estudar um pouco a respeito aí, o pessoal fala muito, principalmente quando veio o ContextPI, que o ContextPI é bom para aplicações pequenas, mas aplicações maiores, eles recomendam uma lib dedicada. E nunca me mostraram, assim, de fato, qual é o comportamento, por que uma lib dedicada seria melhor para isso, né? E, primeiro de tudo, vou me apresentar aqui. Meu nome é Michel, eu formei pela FATEC aí em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, FATEC aqui de Ribeirão Preto. Eu tenho uma experiência de aproximadamente uns 10 anos de desenvolvimento e, atualmente, eu sou desenvolvedor full stack no Luiza Labs. Aqui, como objetivo, como eu falei, aí, seria mostrar para vocês aí a diferença do ContextPI e de uma lib dedicada na parte de comportamento. E saber o porquê, né, seria usar o ContextPI, ou quando usar o ContextPI, ou a lib em si. E, como eu falei, o porquê de uma ou outra ser melhor aí, qual parte. Primeiro, eu resolvi falar um pouco do estado em si, né? E aí o estado da aplicação aí no React aí seria um dado que vai ser mutado, na verdade, um dado que vai variar um tempo, e saber também como que comporta o React em si, né, quando esse dado muda. Aqui do lado esquerdo, aqui, eu tenho representando um componente aí, um quadrado aí, e tem estado, ciclo de vida e a renderização. Basicamente, no React, toda vez que o componente monta, né, e recebe os estados, toda vez que o estado é alterado, esse componente vai renderizar novamente. E aí vai acionar os ciclos de vida. Tem um ciclo de vida para quando é iniciado a montagem do componente, quando ele foi montado, quando ele vai atualizar, e aí a gente consegue trabalhar com esses estados, desses valores nesse ciclo de vida. Talvez chamar uma API, adicionar incrementar um valor nesse estado, e esse estado pode ser ou não alterado aí, também pela aplicação, pode ser alterado, no caso, pelo usuário em si, né? E mais para baixo, eu tenho aí um exemplo aí do como que a gente é setado através do hooks aí o estado em si. Que aí tem o useState, ele está falando que é do tipo um array de números. Eu coloquei como uma variável inicial um array com número 0. Do lado esquerdo eu tenho o meu estado, e do lado direito eu tenho um método que eu vou alterar esse estado. Coloquei aqui como problema essa situação. A gente pensando num componente, aqui como se fosse uma tela que tem um ID, uma listagem, aí tem um botão que vai adicionar um item, e dentro desse item aí pode ter alterações para alterar um valor que seja de um estado. Quando a gente trabalha com React em si, a gente começa a trabalhar muito com componente. Então, cada parte aqui, eu estou considerando como se fosse um componente. E cada componente ele tem seus estados ou não, mas tem seu ciclo de vida e sua renderização. E o problema maior é quando a gente tem que compartilhar esse estado um com o outro. Porque quando está em uma parte só, um componente só, é fácil. Ele recebe o estado, ele altera o estado lá, trabalha no ciclo de vida e renderiza ali. Mas quando eu tenho mais de um componente, que seria essa segunda parte aqui, eu já começo a pensar sobre um estado global. Por quê? Eu tenho 2 componentes, os 2 precisam talvez ter uma mudança, quando aquele estado alterar, precisa mudar um valor em ambos, talvez computar esse valor, incrementar algo, mas distinto para cada um. E que forma a gente fazia anteriormente, que não é errado também, mas é um pouco inviável, seria, quando a gente começa a trabalhar com as próprias, né? O que a gente faz? A gente cria um componente pai, esse componente pai, a gente coloca o estado dele, e esse estado a gente repassa para um componente filho através de propriedade. E aqui embaixo, eu tenho um exemplo do componente filho aqui, que ao mesmo tempo ele é pai, nesse caso. Ele recebe através de propriedade o estado de algum componente pai, e nesse caso aqui a gente já começa a ver um pouco da inviabilidade, porque ele não está fazendo nada com esse estado.
ele está simplesmente repassando para um outro componente filho. E esse componente filho provavelmente vai estar utilizando o estado ou pode estar repassando também. E aí que eu falo que começa a ficar inviável. Imagina uma cadeia aí com componente dentro de componente e o último nó que vai precisar desse estado. Você tem que fazer tudo isso daí para dar manutenção, começa a complicar. Aí, sobre o contexto e a lib dedicada, eu fiz também uma representação aqui. Nessa representação, o contexto ele é fornecido pelo React. É mais recente o contexto. Antes a gente trabalhava com a Props ou, por exemplo, com Redux ou alguma outra lib dedicada, né? Aí depois veio o React fornecer o contexto para a gente. E como que a gente faz, assim, de maneira mais simples aqui? Tem um provider, né? A gente cria um contexto, esse contexto fornece um provider. Esse provider a gente envolve os nossos componentes filhos. E esse provider vai garantir que fornece esse contexto para os componentes filhos. E aí toda ação que alterar no estado, ele vai repassar para os filhos. Já na maioria das libs, aqui eu estou usando de exemplo as Usted, a gente tem uma store, essa store a gente tem um estado, e esse estado é compartilhado entre os componentes filhos. Na verdade, entre os componentes que a gente for precisar, né? Não precisa ser componente filhos em si. Eu vou só mudar o modo de compartilhamento, que eu tenho um exemplo de código aqui. Dá um jeito aqui. Então, pessoal, vai estar um pouquinho aqui para mim tentar enxergar ali, mas eu lembro de cabeça mais ou menos os arquivos onde estão aí. Eu fiz essa aplicação aqui. Essa aplicação, depois eu vou mostrar a parte visual como que ficou ela, mas no código aqui tem uns exemplos aqui de funcionamento dela aqui. Eu tenho aqui os componentes filhos. O componente vai estar trabalhando com o estado. Nesse componente, calma, então é de baixo aqui. Nesse componente aqui, uma parte aqui é onde eu vou estar, deixa eu ver se esse, tá. Essa é a parte do componente C, e aqui eu fiz um controle aqui para poder exemplificar. O primeiro modo que eu falei seria através das propriedades. Por props, como que a gente faria? A gente receberia esse estado, ia ter aqui, no caso, o nosso método de alterar o estado aqui também. No caso, eu estou adicionando mais um na contagem, adicionando mais um item na lista. E eu vou estar repassando esse estado para os filhos, no caso. Aqui eu recebo esse estado aqui, esse hook meu, através do controller, e eu começo a repassar. Aqui eu tenho o botão dele de adicionar através das props, que eu criei aqui, e eu passo pelo filho 1 a contagem e a listagem. Quando eu entro aqui no filho 1, eu não faço nada com esse estado, eu só recebo a propriedade e eu repasso para o filho 2. E eu vou fazendo isso até chegar no filho 3. Eu estou fazendo isso para mostrar que é inviável mesmo, porque imagina dando manutenção nisso daqui, depois sendo que só o filho 4 aqui que vai precisar usar esse estado. Então, se a gente tiver que fazer qualquer alteração, teria que voltar e todos os outros filhos aí ter que alterar essas propriedades, mudar. Então, começa a ficar inviável. Se é um componente só, que nem se fosse só esse daqui, já seria legal usar como propriedades, mas quando a gente começa a pensar nessa parte aí de um aninhado no outro aí, já começa a complicar. O segundo modo seria através do contexto, né? Acredito que seja esse daqui, deixa eu ver. Como que a gente faz? A gente cria um contexto. Esse contexto aqui eu passei via tipagem aqui, que ele vai ter uma contagem, uma listagem e um método de adicionar na contagem. Eu crio um componente que vai ser o nosso provider, é um componente em React. Nesse React eu crio o nosso... Só um minuto. Eu crio o nosso estado e depois eu crio o método que a gente vai precisar e ele que vai fazer o processo de alterar o que eu quero no estado em si. E eu repasso isso para o meu contexto. Aí eu criei um hook aqui que eu recupero esse contexto depois. Em vez de eu passar filho a filho, que nem que eu passei aqui, eu vou lá só no último filho aqui. Antes de tudo aqui, provavelmente... Deixa eu agora, quero ver achar. Acho que deve estar aqui. Nossa, tem que ser...
Tá aqui. Aqui ele tem o app, eu tenho que envolver, como eu falei, o provider nos filhos, né? Então, eu coloquei no início do nosso app aqui o contexto, aqui o provider, e se eu não tiver isso daqui, eu não consigo recuperar o estado. E aí, depois, no filho em si, no quarto filho, eu recupero o estado aqui dele. Aí eu coloquei aqui para pegar do contexto, peguei a listagem, a contagem, não precisei passar nos outros, e eu recupero o estado aqui e consigo trabalhar com a ação também. A ação eu estou usando aqui em cima. Eu só pego o método dela aqui, que ele está no nosso controller, e aqui eu mudo aqui pela parte do contexto. Mostrando um pouco aqui já como que ficaria numa lib dedicada, nesse caso o Zustand. Eu criei, deixa eu ver, deve ser esse daqui. Eu criei uma store, né? Essa store só passei esses estados que eu tenho, já com o estado inicial, e o método que vai alterar ela. E aqui com esse set eu consigo já recuperar. Eu poderia usar um get também só para recuperar o estado, mas como já está dentro dele, eu consigo já pegar e alterar esse próprio estado em si, aqui. E aí também dele, no caso do Zustand aqui, não precisa envolver com o provider, não. Eu posso direto no filho que eu vou precisar lá, no nó, no caso, e recuperar ele aqui, nos nó que eu preciso. No caso, eu preciso desse nó e no nó aqui em cima, que eu preciso dele. Que aí é onde eu uso ele aqui também, para fazer a parte da contagem. Aí, no caso, para até mostrar depois também como seria trabalhar com contexto aí, com essa lib que ela fornece também, no caso do Zustand, você pode criar um contexto, só que esse contexto não vem do React em si, ele vem do Zustand, e você passa a store que você criou para esse contexto, e aí tem um provider em si. E esse provider, geralmente, eu acho que só vejo sentido criar isso daqui se a gente for definir algo inicial a nível de componente, que é o que eu fiz aqui para exemplificar. Deixa eu ver o app. Aqui eu coloquei com o valor inicial 2. Vou colocar 1 só para ficar igual aos outros, para não ficar estranho aqui. E eu vou só subir a aplicação. Será que foi? Foi. Vou ficar aqui, ela abrir. E aqui eu fiz uma aplicação para poder mostrar visualmente o comportamento em si do estado. O primeiro estado seria o modo tradicional aí, que a gente vai passando através de propriedades. Eu peço que vocês dêem uma olhada, principalmente nessa parte aqui, ó, que aqui é um time, que eu coloquei, e cada elemento aqui é um componente em si, só que eu deixei para demonstrar nesses do lado de cá. E toda vez que algum desses componentes aqui for renderizado, ele vai alterar esse time e vai alterar a cor. E, no caso, também vai representar aqui são os filhos de um do outro aí, e esse é o último nó. Quando eu começo a trabalhar com propriedades, na hora que eu altero, vocês podem notar que ele alterou todas as cores e todos os valores aqui. Então, se eu clicar de novo, ó, alterou todas as cores e todos os valores. Quando eu começo a trabalhar com Context API, basicamente acontece a mesma coisa. Ó, alterou todas as cores, todos os valores. O que isso quer dizer? Que eu estou usando o estado aqui, eu estou usando o método dele de alterar aqui, mas está renderizando todos esses outros componentes. E o que isso afeta na aplicação? Toda vez que renderiza os componentes em si, tem aquela parte que eu falei, tem uns estados que pode ter nesse componente, tem um ciclo de vida, e nesse ciclo de vida a gente pode estar chamando uma API, a gente pode estar fazendo um cálculo, e isso vai ser uma parte de reprocessamento que está sendo meio que inútil, porque eu não estou usando o estado aqui e eu estou fazendo o cálculo de novo. Estou chamando a API de novo sem necessidade. E nas libs dedicadas, o Redux, Mobux, no caso desse daí, o Zustand, quando a gente altera, você vê que só altera o último. Ó. Altera só esse daqui que vai alterar a cor. Ó. Não altera os outros. E mesmo se eu usar o contexto de uma lib dedicada, ó, só altera só
o elemento que está utilizando o estado. Então, todo cálculo desnecessário que poderia estar acontecendo, a gente começa a evitar aqui. Isso dá um ganho de performance. Então, aquela pergunta que eu tinha que o pessoal falava assim, está começando uma aplicação simples, pode usar o Context API, mas numa aplicação mais robusta usa uma lib dedicada, acho que aqui já começa a ficar claro, porque imagina, por exemplo, numa aplicação, num app, que talvez fica mais fácil de visualizar, cada vez que vai abrir numa página, fica uma stack um em cima do outro num app. E se renderizar tudo, não vai renderizar só aquela página que você está vendo, toda aquela árvore por trás está renderizando de novo, todos os cálculos, todas as coisas. Isso começa a gastar memória, a gastar processamento, e começa a pesar a aplicação em si. Então, acaba sendo até uma melhoria de performance usar uma lib dedicada. Mas não quer dizer que a gente vai deixar de usar o contexto. Por exemplo, eu uso o contexto na parte de login, porque para mim faz sentido, eu quero que realmente renderize tudo, se tiver que sair alguma coisa do ar, eu tiro. E, por exemplo, para tema. Tema numa aplicação, eu vou mudar de um light para um dark ou outro tema, eu quero que realmente muda renderiza toda a aplicação. Então, eu uso também. Então, acho que quando for pensar em usar um contexto ou usar, por exemplo, uma lib dedicada, eu acho que os dois vão trabalhar em conjunto. O que vai diferenciar é você saber se é importante que renderiza tudo de novo ou não. Se for importante que renderiza tudo, usa o contexto para aquela ação em si. Mas, se não for importante, se para você é melhor, é mais performático, que se renderiza só nos lugares que ele for trabalhar com aquele estado, aí usa a parte de gerenciamento, uma lib dedicada para isso, porque ela vai te dar mais performance e seu app vai funcionar melhor dessa forma. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aí. Eu coloquei o Git aqui só colocar, mudar aqui de novo. Está do lado de lá agora. Esse. Só o tempo está aqui. Eu vou deixar só um link aqui, só um segundinho. Esse ficou como secundário, que beleza. Vou desconectar aqui rápido, que vai ser mais fácil. Só um segundo. Acho que agora foi. Não, aqui. Opa, tirei. Aqui. Aí eu deixei o Git dele aí, do projeto em si, para o pessoal dar uma olhada aí. E depois também, lá vai ter a apresentação e tem um projeto em si. Depois eu vejo se eu coloco algum... Eu tentei deixar em português para ficar mais fácil o pessoal ver em si. Eu ia colocar alguns comentários explicando cada parte o que estava fazendo ali, acabei que eu não coloquei, mas depois eu vou colocar uns comentários em cada parte para ficar mais detalhado o que está fazendo em si. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Eu não consegui ouvir, desculpa. É diferente. A curva de aprendizado do Redux, cara, o Redux é muito bom, só que a curva de aprendizado dele é um pouco complexa. Por isso que eu escolhi o Zustend. Se você olhar assim, comparado com as outras, o Zustend é muito simples. Foi só aquilo lá que eu mostrei. Você coloca um objeto com os estados e uma função que seria os métodos que vai alterar. Aí já o Redux, ele dá para fazer. Agora tem o Redux Toolkit, que é mais simples também do que o Redux em si, mas comparado com essa daí que eu mostrei, a curva de aprendizagem é maior. E para a parte web, meio que todo o recurso que dá para fazer com Redux, dá para fazer com Zustend. E
Só que para a parte mobile ainda precisa fazer algumas coisas melhores o Zustend em si. Uma coisa que eu acho legal do Redux é a parte de debug dele. No caso dessas outras também dedicadas, consegue usar o Redux DevTools. O Mobux usa o Redux DevTools, o Redux usa, o Zustend também usa. E ele mostra passo a passo os reducers que estão chamando, se está chamando algum método, então fica como se fosse um histórico no debug. Isso daí eu acho legal. E você consegue, no próprio debug lá, alterar direto o valor do estado. Isso daí você consegue fazer que, com contexto nessa parte de debug, você já não consegue fazer. Então, você tem essa parte... E dá para tirar snapshot também. Você, por exemplo, você foi alterando, chegou até um certo passo, criou um formulário, e você não quer perder esse formulário, mas você está testando, vai mandar, mas vai ter que renderizar de novo, pode perder esse estado. Com Redux DevTools, você consegue tirar um snapshot, e esse snapshot aí, depois você consegue mandar aplicar de novo. Aí você chega na tela lá, manda ele aplicar, ele é como se você tivesse digitado tudo do zero, tivesse pegado tudo do zero, então tem algumas facilidades na parte de debug também. Tirando essa parte de debug, pensando só na parte de gerenciamento de estado, ele eu acredito que seja equivalente, como eu falei, ao Zustend, ao Mobux. Assim, tem as particularidades dele em si, mas o comportamento mostrando aí na renderização é a mesma desses daí. Não tem muita diferença, não. Alguém mais? Pode falar? Só comentar aqui, para levar para o React Native, é um Ctrl+C, Ctrl+V, não muda nada no código, correto? Não muda, na realidade muda sim. Mas assim, para essa lib que eu mostrei, no caso. Mas é uma coisa simples, por causa que o React Native, ele tem no caso da web, tem o Async Storage, não, Async Storage, acho que eu estou confundindo com o Local Storage. Local Storage, não precisa pegar lib nenhum, e no caso do Native, a gente tem o Async Storage, a gente pegar lib. Então, a gente vai ter que pegar, só passando a configuração dele lá, que é o Async Storage. Porque o que acontece? Ele tem a função também de gravar o estado, se você quiser. E ele já busca, se você já utilizou aquele estado, ele grava como se fosse em cache no storage, se você habilitar. Aí você pode fazer isso daí. E na parte do DevTools, como eu falei, no Native, para essa lib que eu mostrei aí, eles ainda tá tendo que melhorar. No DevTools não funciona legal. Para a parte web, funciona perfeita e não muda nada. Mas é só uma flagzinha que você vai apontar lá no Native depois. Não muda, não. O resto, o código em si é o mesmo. Jogou o contexto em volta da aplicação, pode usar em qualquer lugar. O contexto é igual. O contexto é igual. É da parte da lib dedicada que muda um pouquinho. Que às vezes é mais por causa, como eu falei, no Redux também muda um pouco, porque aí no Redux, no caso na web, a gente pode usar a extensão do navegador, e no Redux, no Native, a gente tem o Remote Redux DevTools, que ele faz via ponte, aí, uma conexão remota, para mostrar o debug em si. É mais essa particularidade que altera, mas é só na configuração. O resto do código é tudo tranquilo. Aí na configuração você vai lá e só coloca uma flag e aponta o caminho certo só de início. Eu usei nos dois cenários, não dava nem para ver a diferença praticamente. No dia a dia utilizando, é a mesma coisa nos dois. Sim. Muito parecido. Isso é bacana. Se estiver migrando de uma aplicação para outra, desenvolvendo as duas... Não. Essa parte aí é bem parecida. Como eu falei, a única parte mesmo que vai ter, às vezes, de um para o outro é só essa parte, às vezes, de conexão com o debug. Se a pessoa desconsiderar o debug, que aí eu nem coloquei o debug nesse caso aí, desse código meu. Se ela for desconsiderar o debug em si, o resto é tudo igual. Sim. Bacana. Oi? Comentaram mais na linha de preciosismo, mas volta naquele slide que você mostrava o re-render, mudava de cor ali. Calma aí. Você está falando mostrar a tela, né? Calma aí. Provavelmente... Aqui você está falando? É muito legal essa preocupação de o que faz o re-render, porque isso daí é o que senta a maioria dos aplicativos na prática, né? Mas, só uma explicação no caso do context, não é o context por si que faz a invalidação de todos os filhos, tá? Sim. Porque na declaração foi componente simples. Se o componente fosse memorizado, por exemplo, continuaria funcionando sem ter o render dos filhos Não, ali. Sim, mas aí... Mas aí continua funcionando porque ele dá um use context lá para baixo. Então, sim. é mais um detalhezinho bem técnico, mas às vezes a pessoa
olha assim de bate-pronto e fala, putz, mas então eu não posso usar o context se eu quiser performance. Pode, mas tem que tomar esse cuidado adicional que na outra vem de graça. Então, recomendo ainda as libs de estado, mas dá para tomar um cuidadozinho e fazer. Não, sim, mas nesse caso, a gente está trabalhando, como você falou, no caso da performance, que aí a gente vai usar aí o user callback, o user memo, tem que usar o memo em si. Sim, tem Só tomar uma série de que... cuidados a mais ali. Sim, sim. Aí, e até às vezes, usando uma lib, no caso, dedicada aí, na hora que chegar numa listagem em si, quando alterar, a gente vai precisar usar esses outros em si. É que, no caso, o context em si, ele, obviamente, já faz isso com todos os filhos, né? O context, ele, como você atualiza o valor do context, que é uma própria, ele vai desenhar todos os filhos Sim. de novo. Então. Aí não vai, mas é interessante, você falou, e eu até tinha pensado aqui, pelo tempo não ia dar para fazer essa parte de trabalhar com performance, mas o intuito mesmo é mostrar a parte aí do... Sim, fica claro que pelo menos é muito mais fácil de você não errar, né? Sim. Você não tem que tomar cuidado disso. Mas uma coisa interessante que você falou aí também, essa parte que a gente tem aí do use memo, use callback e tudo, ainda no 18 não está, mas eu acredito talvez no React 19 ou 20 não vai precisar mais. Que o pessoal lançou tem um videozinho lá deles mostrando, vai meio que inteligente já fazer isso daí, essa parte aí de performance. Boa tarde. Boa tarde. O meu é mais um comentário mesmo. Eu trabalhei desenvolvendo uma parte de um mercado virtual, um mercado digital, que começou com um aplicativo e depois ele foi para a web, né? E nesse mercado eles utilizaram o Zustand. E basicamente realmente foi reaproveitado na web, só mudando alguns princípios básicos. Então, assim, toda uma questão de hora técnica, de questão de tempo para desenvolvimento e tudo mais, foi removido por conta dessa lib. Então, eu recomendo bastante essa parte do Zustand. Só que uma coisa que eu percebi é que eu fiz exatamente o mesmo caminho, minha curva de aprendizado foi essa, dos local props, const, depois Zustand, depois eu fui para o Redux. Que o Redux, aparentemente, ele tem uma velocidade um pouco maior de quando você precisa recuperar arquivos, o que você salvou no storage. O Zustand parece que ele tem um delay um pouco baixo, né? Ele recupera tranquilamente, mas aparentemente tem um delay que o Redux não tem, por exemplo. Então, eu acho muito mais facilitado e mais que dá para reaproveitar o Zustand, mas eu ainda acho que o Redux, assim, pensando numa aplicação mais, como é que fala? Mais rápida, mais fluida, acho que seria mais interessante. Interessante isso daí, eu não sabia dessa informação, não. Eu, no caso, eu escolheria, no caso, o Zustand por causa de ser simples. Pensando, por exemplo, novos colaboradores, pessoas júniores, aí começa a complicar. Às vezes, quando eu começo a trabalhar com Redux, e aí vai exigir mais aprendizado. E aí, o Zustand, que é simples, eu acho legal nessa parte aí. Mas o Zustand realmente, o Redux realmente ele é mais complexo, ele tem mais funcionalidades em si. Então, o Zustand, de você ler, você já entende exatamente o que você precisa recuperar, passar, então é bem interessante mesmo. Ele teve um investimento ultimamente também, é muito alto nele, então é uma lib que vai para frente, eu acredito. Ele é novo, eu acho que começou no ano passado. Mas teve um investimento já muito grande, eu não lembro de que empresa que foi, que vai fazer ele progredir por anos. Tinha gente que estava preocupado, né, dela ser depreciada rápido, essa lib, mas depois desse investimento que teve muito alto, depois vocês podem ver no próprio GitHub do Zustand, que eles falam, vai ficar por muito tempo. Entendi. Alguém mais? Ninguém? Acho que é só, então. Obrigado, pessoal.